Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos dar continuidade aqui no nosso estudo Doutrina e Convênios, sessão 84. Bom, hoje a gente vai continuar aqui começando aqui do versículo 109. Vou ler o versículo 109 e o versículo 110. Aqui é bem similar ao que Paulo ensinou lá em 1 Coríntios 12. Paulo ele compara a igreja, né, ao corpo de Cristo, né, e os membros do corpo têm funções diferentes, de maneira que o olho não pode dizer, porque não sou ouvido, né? O pé não pode dizer, né? Porque não sou outra parte do corpo. A cabeça não pode dizer também, não tenho necessidade de você. Porque todos são um corpo, necessidade de todos juntos. Então ele dá esse exemplo aqui também, no versículo 109 e o versículo 110 diz assim: portanto, que todo homem ocupe o seu próprio cargo e trabalhe em seu próprio chamado, e que o cabeça não diga aos pés não ter deles necessidades, porque sem o pé, como se sustentaria todo o corpo? E também o corpo tem necessidade de todos os membros, para que todos sejam juntos edificados, a fim de que o sistema se mantenha perfeito. Então, para que a igreja seja perfeita, tem vários chamados diferentes, e as pessoas ocupam vários chamados diferentes na igreja, tá bom? E aqui ele compara, né, como a cabeça não pode dizer que não tem necessidade dos pés, porque o pé sustenta todo o corpo, e de maneira que ele fala aqui que todo o corpo é importante. O que ele está colocando aqui? Que cada membro da igreja, em sua função, é importante, seja qual for o chamado, tá bom? Se for um chamado de muita responsabilidade ou de menos responsabilidade, todos os chamados são importantes, tá bom? Para que nós nos unamos. Aliás, aqui falou sobre cada um ocupe o seu chamado, mas não quer dizer que cada um vai trabalhar independentemente, né? Porque ontem mesmo na mensagem, nós estávamos compartilhando lá no versículo 106, dizendo, se houver um homem entre vós de espírito forte, que tome consigo aquele que for fraco. Então, também, nessas adversidades, né, de dons, talentos e chamados, nós devemos nos ajudar uns aos outros, nos fortalecer, tá bom? E nisso que é perfeito o trabalho do Senhor, porque um vai aperfeiçoando o outro, né? Esse que é o propósito aqui. Bom, aqui então a gente vê que todos são importantes no reino de Deus, todos são essenciais. Continuando aqui, ó, do versículo 114 ao versículo 118, aqui eu vou ler o versículo 116, tá bom? Porque fala de calamidades que vão vir sobre a terra, mas também é dito sobre uma proteção que vai vir sobre os que são fiéis. Então diz aqui, ó, versículo 116, que ele confia em mim e não será confundido. Por que não será confundido? Não será confundido com os iníquos, porque os iníquos serão destruídos na segunda vinda de Cristo. Então ele está falando, vocês não serão destruídos, né, confundidos. Nem um fio de cabelo de sua cabeça cairá, sem que se perceba. Então o Senhor aqui mostra que o Senhor ele está ciente de todas as coisas. E esse versículo aqui ele mostra a urgência em compartilhar o evangelho para ajudar as pessoas. Aqui, vamos no versículo 118, diz assim: Pois convosco diz o Senhor, pois convosco diz o Senhor Todo-Poderoso, esmiuçarei seus reinos. Então, o Senhor está falando que com a gente ele vai estar e vai esmiuçar os reinos. O que é esmiuçar, né? Esmiuçar é esmigalhar, tornar pequeno, né? Como se faz com o grão do trigo. Né? A semente de trigo ali, ela é moída e se torna mais útil, né? Quando a gente faz uma farinha de trigo, faz tanta coisa, né? Faz pão, faz bolo. Então, esmiuçar é tornar pequeno. Aqui o Senhor está falando de nós sermos meticulosos. Quando ele fala aqui que vai esmiuçar as nações, é que ele vai procurar cuidadosamente com a gente pessoas que querem aceitar o reino de Deus, que querem fazer convênio com ele. Bom, então esse é o sentido. Vou começar de novo aqui o versículo. Ó. Pois convosco, diz o Senhor Todo-Poderoso, esmiuçarei seus reinos. Não somente farei estremecer a terra, mas também o céu estrelados tremerão. Então, aqui o significado, né, é realmente a advertência séria e a urgência da pregação do evangelho,
para ajudar as pessoas a vir até Cristo. Continuando aqui, já está acabando, né? Versículo 119 e o versículo 20 finaliza a sessão aqui 84, tá bom? Então, vamos lá, o versículo 119 e o versículo 120 diz assim: Pois eu, o Senhor, estendi a mão e não para exercer os poderes do céu, e não podeis vê-lo agora, mas em pouco vereis e sabereis que eu sou, e que virei e reinarei com o meu povo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Amém. Aqui então o Senhor finaliza, né, a mensagem dizendo que ele vai estender a mão. Isso aqui significa uma expressão da intervenção divina, que Deus vai agir, tá bom? De modo poderoso ali, pode ser por milagres e muitos outros meios aqui, na pregação do evangelho, Deus vai estar agindo, tá bom? Então por isso que ele fala que vai estender a mão aqui. Ele também falou, não podeis vê-lo agora. Vê quem? Cristo, né? Porque esse capítulo aqui, esses versículos está falando sobre Cristo e ele fala e ele promete, logo vereis, tá bom? Então nós não podemos ver, mas com os olhos naturais, mas Cristo ele está agindo. Isso que é o entendimento aqui do versículo, né? Que Deus ele está agindo, não que nós possamos ver com os nossos olhos naturais, mas se nós temos entendimento e sabemos da obra do Senhor, a gente vê ele agir de várias maneiras, junto com os missionários, junto na pregação do evangelho. Então Deus está agindo, ele não está invisível, tá bom? Ele não está invisível no modo espiritual, tá bom? Agora, aos olhos carnais, a gente não está vendo ele. E aí, então, vem também a promessa, né? Então, aqui disse, não podeis vê-lo agora, e aí depois diz, mas em pouco o vereis. Então, aqui é uma profecia sobre o retorno glorioso de Cristo, uma manifestação futura na segunda vinda dele, tá bom? É uma promessa de esperança para todos nós. E aí, então, o final, o último versículo, fala ali, e então sabereis que eu sou. Então, veja que está falando dele. Quando ele vir, as pessoas vão saber que ele é. O eu sou aqui é o mesmo referido lá em Êxodo, lá em capítulo 3, versículo 14, quando Moisés ele pergunta ao Senhor, quem que eu falo que aos filhos de Israel, quando ele perguntarem quem me enviou, né? E aí o Senhor fala, direis aos filhos de Israel que o eu sou te enviou a eles, né? Então é o nome do Senhor ali, ele colocou o eu sou. Eu gosto desse eu sou, porque Deus, na verdade, ele é tudo o que nós precisamos. Você vê que em momento de guerra ele é quem? O Senhor dos exércitos. No tempo que a gente precisa de paz, o que ele é? Ele é o príncipe da paz. Então Cristo ele tem vários títulos e nomes, né? Esse eu sou significa, então, eu sou Deus, o Todo-Poderoso, tá bom? E no hebraico, né, original, significa eu serei o que eu quiser ser, né? Então, inclusive, ele se tornou humano, né? Ele veio entre nós, tabernaculou, né? Ou seja, entrou num corpo mortal e sofreu pelos nossos pecados. Então, Cristo, ele é quem ele quer ser, tá bom? Sempre para nos salvar. Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador, é tudo. Eu gosto desse título, né, do Senhor, o eu sou aqui, por conta disso. E aí ele finaliza aqui com amém, tá bom? E ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? A primeira e a última letra do alfabeto, né? Do alfabeto ali grego. Então, simbolizando que Cristo ele é o começo de toda a obra, ele que fez esse planeta, né? Essa terra, todas as coisas, e também ele vai purificar ela no final. Então, ele é o princípio e o fim de toda a criação, tá bom? Então, é essa mensagem que nós compartilhamos hoje. Eu confesso que ao estudar essa vez aqui, Doutrina e Convênio 84, eu aprendi tanta coisa. Meus olhos foram abertos em ver coisas que eu nunca tinha visto antes, tá bom? Então, gratidão por todos os dias nós estarmos estudando juntos. O mais importante é a constância de todos os dias nós estarmos estudando, tá bom? Então, é essa mensagem que nós compartilhamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.